Gravação começou a gravação. Bom dia a todos. Vamos começar a aula agora de novo. Não, brincadeira. Vamos seguir a nossa aula. Tudo certo? Voltamos aqui ao nosso slide. Então é isso. Então tem esse aspecto da porta, que é onde a gente vai fazer essa interface. É onde a gente vai enumerar nossas entradas e as nossas saídas, nosso componente, nosso projeto. Tá? Então vamos seguir aqui que a gente vai ter exemplos. Aqui. Mais um exemplo da nossa entidade, né? Da sintaxe da entidade. E aí a gente escrevendo cada uma dessas etapas, né? Um nome para ser a identificação da entidade do modelo. Vocês vão notar que eu sou o tipo de escrever muito nos slides. Por quê? Porque vocês vão ter acesso aos slides para estudar e para conferir, para consultar, fica sendo um material. Então, vocês vão poder reparar que eu escrevo bastante nos slides, para ser sempre um material de consulta de vocês. O genérico define uma constante genérica, que pode ser usada e alterada a qualquer momento, inclusive dentro do port. É como que eu falei para vocês. O genérico, por exemplo, o número de bits de um contador, você quer tornar o seu circuito um pouquinho mais generalizável. Então, você define o integer como um valor, e o port declara a interface de entradas e saídas. Aqui eu abreviei entradas e saídas por ó. Tá. Sintaxe da porta, sintaxe do port, acontece da seguinte forma: port, que é a palavra reservada, o nome da porta, o modo do sinal, que a gente vai ver o que isso significa, se signal mode, e o tipo do sinal. Ó, cada sinal de entrada ou saída possui um modo, que é o signal mode, que é o seguinte: é para você identificar se é um sinal de saída, se é um sinal de entrada, um sinal de saída, um sinal de buffer, ou um sinal de in and out. A gente vai ver cada um desses, né? Mas vamos prosseguir. É só isso. É primeiro que o signal mode vai nos definir em que se eles estão entrando no sinal ou se ele está saindo, sabe? É nesse sentido. Se eles estão entrando no projeto, se eles estão saindo. Ou se eles estão entrando e saindo, né? No caso do in and out. Aqui, na disciplina, a gente vai evitar ao máximo utilizar entradas, sinais de entrada, sinais de saída, né? ou seja, os sinais dessa interface port como in-out. Né? Por quê? Porque um dos erros que a gente vai cometer, é a gente atribuir um valor a um sinal, a gente querer ler um sinal de entrada, sabe? A gente querer escrever, né, um sinal de saída. Então, um dos erros que a gente vai cometer é a gente confundir entrada e saída, entendeu? O que é entrada e o que é saída. É um dos erros claros para a gente cometer. E quando a gente tenta cobrir isso tudo por um in-out, né, ou seja, utilizar um tipo, um modo, para que a gente nunca cometa esse erro, o efeito é sair pela culatra, que é o seguinte: a gente continua com erro, mas esse erro está camuflado por essa estrutura. Entendeu? Então, a gente só vai utilizar esse in-out quando a gente tiver que lidar com barramento bidirecional, com casos de recursão. Casos de recursão não, quando a realimentação, é a palavra. Então é isso. A princípio, o modo fica sendo um modo do sinal, né? Em que posição o sinal está em relação à sua entidade. Né? Aí, cada sinal de entrada e saída, além do módulo, possui um tipo, que é a sua característica. São inteiros, são floats. Isso aí a gente já cansou de saber tipo de programação, né?
Mas o importante aqui é que a gente vai lidar com bit, entendeu? E daí os nossos principais tipos aqui vão ser bit vector, que é um vetor de bits, um STT logic, que a gente vai ver que é simplesmente um nível lógico, um STT logic nada mais é do que um nível lógico. A gente vai ver qual é a diferença de um nível lógico desse tipo STT logic para um bit, porque, em suma, eles são iguais, né? Um bit corresponde a um nível lógico, e o STT logic vector é um vetor dessa entidade STT logic. Tá? Modos do sinal port. Em dados de entrada que fluem para dentro da entidade, não pode escrever nesses sinais, né? Porque eles são as entradas, né? Então, você não pode ou não deveria estar escrevendo, atualizando um sinal que é a sua entrada do seu circuito. Não faz muito sentido, sabe? No meio do seu código, do seu hardware, você atualizar algo que está entrando, sabe? Uma informação externa. Tá. Não pode escrever nesses sinais. Exemplo, o clock, dados de entrada, dados de controle, entradas unidirecionais dos dados, tudo isso são circuitos de entrada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O circuito somador. O circuito somador recebe 2 bits, né? O do primeiro operando e do segundo operando. Ou, se for um circuito somador de mais bits, ele recebe uma sequência de bits, né? E aí ele recebe essa sequência. Então, esses dois entradas, os 2 bits de entrada, eles vão ser atribuídos com sinais IN, né? Com modo IN, para indicar que são entradas. E mais do que isso, não só para indicar, né? Mas é para você não escrever neles. Out, dados de saída, são os dados que fluem para fora do nosso projeto. Dados em modo out são usados quando não serão lidos pela entidade. Quando eles não serão lidos, eu estou falando que eles não vão ser reutilizados. Professor, o que é isso? Você nunca vai atribuir o sinal de saída a alguma coisa, sabe? A um outro sinal. Você pode utilizar sinais temporários. Tá? Então, o sinal de saída, ele recebe algo, né? Ele não recebe, alguém recebe ele, sabe? Quando a gente precisar criar uma entidade para receber, ou seja, um estado de saída que flui da entidade, mas também podem ser lidas, a gente vai utilizar a variável buffer, que cria uma unidade de memóriazinha para esses dados são armazenados em elementos de memória, né, no FF, e aí a gente pode utilizar esse buffer numa realimentação interna. Né? Contudo, o buffer não pode ser utilizado como dados de entrada. Vamos ter isso em mente. Então, a gente pode realimentar internamente. Não que ele vai ser um novo dado de entrada, né? Ele vai uma realimentação interna do projeto. Agora, o polêmico in e out. Os dados que podem fluir para dentro e fora da entidade. Então, ele vai para dentro, vai para fora, ele dá essa dupla personalidade. Primeiro, evitem utilizar esse modo. Aumenta a complexidade do projeto, no sentido de você... eu escrevi complexidade no sentido de você reduzir a interpretabilidade do código. Né? Por causa daquilo. Você vai estar cometendo um erro, mas o compilador não vai entender que é um erro, porque está permitido, sabe? Por causa do in e out. Então, vai ser mais difícil você interpretar os erros. E dificulta a detecção de erros. Então, não recomendamos aqui utilizar in e out, a não ser que você for tratar de barramento bidirecional, ou você for tratar dessas questões específicas, tá? Então, é por aí, sabe? Os modos são para identificar onde esses sinais estão entrando na entidade. Agora a gente já resolveu
o sinal o modo do sinal, esse termo aqui. Mas a gente não resolveu o tipo do sinal, né? Esse termo aqui indicado pela seta. A gente a gente viu que é bit vector, mas está muito não formalizado. Vamos ver, um bit, o bit vector, representa nível lógico de sinais de entrada e de saída, ou seja, ele vai receber 0 ou 1. Então, são tipos nativos do VHDL, logo não necessita de declaração de bibliotecas, então aquela biblioteca library e 3E que a gente viu não é necessário, você só vou utilizar bit ou bit vector, não precisa nem declarar. Agora, o STT-Logic, a gente vai precisar declarar as duas bibliotecas, por não ser nativo, e também representa nível lógico de sinais de entrada e saída. Mas, professor, qual é a diferença, então? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque o nível lógico, ele pode representar nível baixo, 0, nível alto, 1, mas ele pode representar os casos de don't care, não é don't case, não, don't care, e Z como autoimpedância, sabe? Então, vamos supor que a gente quer um flip-flop que, como saída dele, a gente tem um tri-state, né? Um buffer tri-state, que vai, dependendo do seu sinal de divulgação, você vai ter uma entrada de saída que vai permitir a saída do nosso flip-flop, ou a gente vai ter uma saída em alta impedância. E aí, nesse caso, se a gente quiser construir um flip-flop com um tri-state, a gente vai ter que implementar o nível STT Logic para a gente ter acesso à possibilidade de valores de alta impedância. Certo? Certo, vamos seguir. Ninguém for interrompendo, a gente vai seguindo. Claro, se vocês tiverem dúvidas, em qualquer momento, vocês podem interromper agora ou vocês podem mandar e-mail, assim, ou vocês podem colocar no Classroom. Ferramenta para se comunicar não falta. Agora, tipos de sinais. A gente vai ver vários tipos de sinais aqui, mas vamos agora começar a ilustrar com os seguintes. Constante, que vai atribuir constante a um determinado sinal. Então, a gente vai começar com o nome da nossa constante, o tipo da nossa constante, ou seja, o nome, 2 pontos, o tipo, e aí a atribuição do valor. Repare que a nossa atribuição aqui ela já não se dá por um menor ou igual, ela está por 2 pontos iguais. O que a gente pode tirar disso? O VHDL tem múltiplas formas de atribuição. Então, se você quer atribuir uma parte concorrente no nosso projeto, a gente vai utilizar aquele menor ou igual. Se for uma parte sequencial, faz com 2 pontos igual. Se for uma parte de declaração de constante, assim, a gente vai ver que é esses 2 pontos iguais. Tá? Então, é isso. Sinal ou sinal temporário. Sinal. São tipos de sinais que transmitem dados de dentro para fora da entidade. Ou entre componentes, ou entre componentes internos do circuito, atuando como fios. Ou seja, você quer criar uma variável temporária, ou, aliás, um sinal temporário. Você quer colocar você quer fazer um end e quer que o sinal de saída do ente não vá direto para a saída, né? Ele fica armazenado num sinal temporário para depois você utilizar esse sinal temporário para fazer alguma coisa que você quiser. Então, nesse caso, a gente declara isso como um signal. Essa variável, não é variável, né? Mas esse tipo, né, para armazenar um sinal temporário, é do tipo signal. Ah, professor, porque ele não está no porte? Ele não fica no porte, porque ele não faz parte da interface de entrada e saída. Né? Ele é um temporário que está dentro do circuito. Então, a gente vai ver o lugar do código para ele ser declarado. Ele tem um lugarzinho especial dele, que é dentro do architecture. Então, dentro do architecture, onde aparecem os sinais e essas variáveis temporárias.
Agora vamos para o variable. Outra forma de declarar uma variável, que é o seguinte: o variable ele vai ser declarado na parte sequencial do VHDL. E a gente vai ver que tem uma diferença entre declarar um valor fora e um valor dentro. Tem todas as peculiaridades. No momento, vamos ter em mente que um variable é uma variável que é declarada dentro da parte sequencial do VHDL. Professor, não vimos o que é uma parte sequencial do VHDL. Vamos ver. Calma, não precisa de ansiedade, que vamos ter, vamos aos poucos. Constante generic. Vamos lá. A sintática do constante é uma palavra reservada constante, o nome, o tipo que ela é, né? Inteiro e tal. E 2 pontos igual 8, que é o nosso valor. A definição do valor da constante é igual a 8, define-se até na architecture, né? Define-se em todas as partes a constante. Você pode colocar com uma atribuição de constante tanto lá em cima, no entity, quanto você pode colocar no architecture. Então, ela pode aparecer em qualquer componente do nosso código. Já o generic, ele é definido na entidade, porque ele faz parte de uma das premissas do nosso código, né? Como se ele tivesse uma entrada também, né? Mas não é uma entrada, é uma premissa, porque não é uma constante, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Quais são as sinais do nosso sintaxe? Generic, abre parênteses, N, integer, atribuição de 8, né? Então, define-se na entidade, pode ser alterado a qualquer momento, então ele permite ser alterado, enquanto a constante ficou naquele valor. Até porque o generic ele permite você alterar num outro componente. A gente vai ver essas questões de componente. Por exemplo, você criou um flip-flop. Você quer utilizar aquele componente, aquele flip-flop, num outro código e tornar todo o seu desenvolvimento mais reprodutível, sabe? Então a gente vai saber como fazer. O generic também aparece nesse ponto, nessa questão. E pode ser alterado e mapeado como componente, tá? Aqui eu coloquei uma tabela tirada do livro. O que tem um problema aqui que eu não coloquei a fonte. Eu preciso atualizar esse slide. É uma tabela do livro do Petrônio, aquele primeiro livro que a gente citou na bibliografia. Então, vamos ver. Esses são os tipos possíveis, né? Aí na segunda coluna você vai ver o que é padrão. O que é padrão do VHDL, o que precisa ser. Ih, deu hora, né? Galera, deu horário? Sim, sim. Deu sim. Então, eu vou me despedir de vocês por hoje, sabe? Eu acho que eu não fui até onde eu queria, mas é isso. A próxima aula vai ser mais rápido e a gente vai indo, sabe? Tem muita coisa para a gente ver, mas repare que o nosso próximo slide era nosso primeiro exemplo, era o nosso primeiro computador. E aí eu queria só deixar uma memória para vocês, uma informação que é a entidade ela precisa ser finalizada também, sabe? Porque em vários momentos eu não finalizei porque eu estava tratando ela como algo, falando sobre a sintaxe genérica dela, né? Mas agora no exemplo ela precisa ser finalizada. Então o PHDL igual o C ou C++, né? Ele tem o seu end ali, né, para você finalizar o comando, né, ou você finalizar aquela estrutura. Então é isso, galera. Eu queria terminar com essa frase, né, com essa parte importante dessa estrutura, e falar que
próxima aula de laboratório, né, na terça, a gente vai retomar daqui desse exemplo e vamos tentar ir mais rápido e tal, e vamos tentar, sem eu me atrapalhar com isso, com o meeting, tá? Tudo certo, né? Show? Tá ótimo, Beleza. tá ótimo. Tá, tudo certo. Tchau, galera. Até mais. Eu. Boa tarde. Parar. Tchau, obrigada. Obrigado, nada.